Olá, mulheres, bom dia, vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos falar da nossa matriarca principal, Sara, a mulher de Abraão. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11. E a história de Sara é contada junto a Abraão em Gênesis, a partir do capítulo 4 até o 26º, vai discorrer sobre ela, e ela é citada por dois apóstolos, né? Provavelmente foi Paulo que escreveu Hebreus, que fala sobre esse texto, que ela pela fé concebeu. Ela é uma mulher citada no livro dos Heróis da Fé, que é Hebreus 11, e Pedro também, né, vai trazer em 1 Pedro 3:6, a palavra que a Valéria trouxe com propriedade nas mulheres essa semana, e que Sara obedecia a Abraão e a chamava de Senhor. A gente não sabe o tipo de mulher que ela foi, porque já apresenta Sara como mulher de Abraão, né? Abraão tinha o nome de Abrão e Sara de Sarai. E a história deles vem contando que eles eram pessoas como eu e você. E Abraão foi um homem fiel, o qual Deus fez uma promessa que ia multiplicar tanto a população do mundo, que seria como o grão de areia, como as estrelas do céu, e que dele faria uma grande bênção, uma grande nação, que o abençoaria aqueles que ele abençoasse, e amaldiçoaria todos aqueles que ele amaldiçoasse, e que faria do nome dele um grande nome. No entanto, nós conhecemos o nome de Abraão até hoje como o pai da fé, amigo de Deus, o nosso patriarca. E a fidelidade de Deus aqui na história de Abraão e Sara vem mostrando que por mais que nós nos corrompêssemos, né, o exemplo deles, que Deus permanece fiel. Nós podemos ver que a promessa de Deus não falha, e que por mais que Abraão e Sara erraram, a promessa de Deus permaneceu fiel sobre a vida deles. E a primeira aparição que teve a Abraão, Deus prometeu todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês. Então, quando Deus tem uma promessa para nós, ele começa a nos impelir para poder caminhar, né, para a promessa, mesmo que nós rejeitamos. Então, foi o que aconteceu. Houve fome naquela terra, eles começaram a caminhar e foram para o Egito. No Egito, Abraão pede a Sara para que ela não fale que é mulher dele, minta e fala que é irmã. E com certeza Sara, muito bonita, Faraó se encantou, os príncipes lá se encantaram com ela e levaram-na para o palácio. E Deus trouxe algumas pragas para o Egito, e o Faraó vai conversar com Abraão e diz: o que está me acontecendo? E aí Faraó descobre que ele estava mentindo, que Sara era mulher dele, e que eles sabiam que Deus era um com Abraão, e que loucura era essa que Abraão estava fazendo, que poderia trazer grande desgraça para o Egito por conta dessa mentira. Nessa caminhada, Ló estava com Abraão, que era o filho de Naor, o irmão de Abraão. Entre Salém, Melquisedeque então abençoa Abraão, e logo no capítulo 15 tem a promessa de um filho. E quando o Senhor aparece a Abraão, ele fala que ele terá um filho. O filho, ele até acha que o filho seria um filho adotivo, Eliezer, que é aquele servo que vai buscar a esposa para Isaac depois. E Deus fala: não é esse o seu filho, será um filho gerado por você mesmo. Mas a promessa aqui, nesse momento, Deus não fala que seria através de Sara. E aí o próximo capítulo 16 é quando Sarai, né, ela ainda tinha o nome de Sarai, ela dá Agar para ter o filho, porque de alguma maneira ela achava que ela era velha e que não poderia ter filho. É quando ela dá Agar para que tenha um filho de Abraão, achando que a promessa ia ser cumprida através da vida dela. E aí complicam as coisas. E
postura dela foi baseada no modelo de Lameque. Lameque, se a gente voltar um pouquinho mais em Gênesis, foi o pai de Noé, filho de Matusalém, que era da descendência de Caim, né? Estou falando esses nomes conhecidos. Matusalém, a curiosidade aí, foi o homem que viveu mais anos na Terra, 979 anos. Lameque, o pai de Noé, que a gente tá bem, Noé é um nome bem afeiçoado, né? Que todos conhecem, a Arca de Noé. E Abraão foi descendente de Sem, filho de Noé. Então, se a gente voltar um pouquinho, haviam alguns exemplos. E Lameque foi o primeiro homem a ter 2 mulheres. Sara legitima a sua ação de dar Agar baseado em Lameque. Então, quando ela dá Agar, ela concebe Ismael. Elas tiveram uma rivalidade, teve uma briga, que Agar sai correndo, e aí um anjo do Senhor aparece a Agar e diz que o filho dela será odiado por toda a terra, que ele seria como um jumento selvagem, e a sua mão seria contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiras e a todos os seus irmãos, que ele não se daria bem. E nós sabemos que até hoje esse pessoal da Palestina é oriundo de Ismael. Então, aqui a precipitação de Sara de ter dado Agar, o pecado não foi ele ter a segunda mulher. A questão foi a incredulidade de Sara. E nós vamos ver que mesmo depois Deus muda o nome de Sara para Sarai, esses 2 pecados acontecem, tanto a mentira quanto a incredulidade, que eram o pecado delas. E quantas vezes nós somos acometidas a esses 2 pecados também. E as situações foram essas. Quando Deus aparece a Abraão e diz que era através de Sara, mesmo ela sendo idosa, ela conceberia, ela ri, porque ela não acredita que ela poderia gerar um filho em idade avançada. Mas Agar continua na casa e ela tentava cuidar de Ismael como se fosse o seu filho, mas ali havia uma rivalidade. Agar provavelmente fazia algumas picuinhas, né? Depois que Isaac nasceu, Sara diz que o menino Ismael caçoava de Isaac. Nós sabemos bem que, infelizmente, essa rivalidade pode afetar os nossos filhos, né? Então, o menino, tudo que ele via Agar fazer, provavelmente ele fazia e caçoava também do menino. E no capítulo 20, antes de acontecer o nascimento de Isaac, foi quando aconteceu a segunda mentira, o rei Abimeleque. Haviam alguns reis já, viu? Melquisedeque e Abimeleque, só que eram algumas regiões. Saul foi considerado o primeiro rei porque ele reinou em todo Israel. Esses reis eram reis regionais. Então, por isso que Saul é considerado o primeiro rei da Bíblia. Mas já haviam alguns reis de pequenas regiões. Abimeleque era o primeiro rei em relação aos filisteus, né, em Gerar. Então, caminhando por Gerar, aconteceu a mesma coisa que Faraó. Abimeleque gostou, achou bonita Sara, levou para o palácio e aconteceu a mesma coisa. Ela mentiu que era irmã de Abraão. Nós vamos ver também que Isaac repete isso mais para frente, né, que os nossos comportamentos ensinam aos nossos filhos. Então, Abimeleque tem um sonho que Deus revela para ele que ela era mulher de Abraão. Olha, quando Deus tem um propósito, né, até as nossas coisas erradas, Deus faz convergir para o bem, para que a gente fique parecido com ele. O propósito da Bíblia é salvação e também que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então, nós podemos ver em Sara que ela teve uma fé progressiva, né? Abraão já foi chamado o pai da fé. E ela, por se submeter ao senhorio do seu marido, e já entender que isso era se submeter ao senhorio de Deus, gente, o nosso sonho só é legítimo se for um sonho associado a Deus. Já falei aqui nos devocionais. Então, ela submetendo a vontade dela, a vontade do seu Senhor, né? Por isso que ela chamava de Senhor, ela já entendia esse princípio. E naquela época, as mulheres chamavam os maridos assim. Hoje em dia não significa que não é respeitoso, porque é algo cultural, né? Contemporâneo. Então, a gente mostra o nosso respeito
a nossa reverência ao Senhor através do contato com o nosso marido de outras formas, né? Ela era uma mulher que vivia em uma negação pessoal. E essa negação pessoal, a gente sabe que a vida é feita de escolhas, né? Dependendo da escolha que a gente fizer, em Deuteronômio 28, 29, vai falar das bênçãos e maldições. Então, todas as escolhas que a gente fizer vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim. Então, uma pessoa que vive em negação pessoal para fazer a vontade de Deus é uma pessoa que vai ter uma satisfação pessoal. Isso não significa que ela era uma abnegada que não tinha. No entanto, o sonho dela era ter filho e Deus colocava no coração dela que ele realizaria. Então, vamos dizer assim que o ministério da fé na vida dela foi cumprido, porque em seu coração já havia esse desejo, que Deus coloca o desejo tanto realizar, quanto a promessa de Deus. E Deus cumpre a promessa mesmo que nós não formos fiéis. E ela vem mostrar que Abraão e Sara são como eu e você, que nós vamos errar vez por outras, mas que a nossa fé tem que ser progressiva para chegar à imagem e semelhança de Deus e cumprir o propósito da salvação. Sara então buscava satisfazer pela obediência dessa ordem. E nisso ela foi considerada como princesa entre as mulheres e ela é considerada mãe de todas as mulheres, né? Falei sobre Eva aqui, Eva significa mãe de todas. Então, só que era no paraíso, na perfeição, veio o pecado foi introduzido e Sara tornou-se um modelo depois da queda. Então, só que a Sara, com o seu comportamento, trouxe dignidade. Ela dar Agar e sorrir foi ato de incredulidade, e a mentira a Faraó e Abimeleque. Só que Deus mostrou a sua fidelidade a ela, e olha que interessante como Deus vai dar essa dignidade a ela, né? Era legítimo, ele poderia ficar com Agar e Ismael dentro de casa, apesar da incredulidade de Sara ter dado Agar para ter esse filho. Porém, a hora que começam as provocações de Agar e Ismael a Isaac, né, que a gente sabe que existe isso entre irmãos, mas um irmão de uma mulher rival, isso tem um peso maior. Sara, vendo essa provocação ao seu filho, devia estar insuportável, insustentável já, ela diz a Abraão: rejeita a escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava será herdeiro com Isaac, meu filho. Aí pareceu muito penoso aos olhos de Abraão, né? Isso está no capítulo 21, versículo 11, e Abraão começa a falar com Deus. E Deus diz a Abraão assim: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Então, olha a importância de quando a gente tem a promessa, abriga a promessa e tem convicção dessa promessa no nosso coração. Deus honrou a vida de Sara, apesar dela ter cometido o erro. Então, Deus traz a legitimidade da mulher, da primeira mulher. Olha que interessante, se fosse nos dias de hoje, as pessoas iam dizer, né? Nossa, mas Sara deveria ter sido mais gentil, Sara deveria ter sido uma mulher perfeita, maravilhosa com ela, né? Só que a promessa era para Sara e Abraão. Olha a importância também da gente cometer esse equívoco, a gente querer estar no lugar de outra pessoa, né? A Agar se achava no direito porque ela tinha um filho de Abraão, mas a promessa era para Sara e Abraão. Então, a gente tomar cuidado também de querer tomar a promessa no lugar de outra pessoa. E Abraão colocou essa mulher para fora e o menino vai ter o episódio que ele estava com fome e sede. Deus não desampara, Deus cuida de todos, o sol nasce para todos, mas a promessa é para alguns. Então, Deus é mau? Não, Deus é justo e a gente é quem rejeita. Agar teve a sua chance também e também teve a sua postura incorreta, né? Se ela ficasse quietinha lá no canto dela e o menino também, poderiam colher bênçãos, porque todos aqueles que abençoasse Abraão e sua família seria abençoado, e todo que amaldiçoasse seria amaldiçoado. Mas já havia uma maldição sobre a vida de Ismael,
e infelizmente esse tipo de comportamento fez eles trazerem consequências para a sua vida. Mas vamos ficar com a legitimidade da mulher, que foi Sara, que é um exemplo de mulher para nós e que vem mostrar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que aquilo que ele promete, ele cumpre, e mesmo nós sendo infiéis, a Bíblia vai dizer, Deus permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Amém? Façam um profundo estudo sobre a vida de Sara e Abraão, que eles também nos mostram a revelação do Messias. Tem muita simbologia através de Sara e Abraão. É importante que nós leiamos toda a Bíblia para conhecer. E não só a promessa era para Isaac e para uma grande nação, mas também para a vinda do Messias. Que ninguém nos acuse também por ter deslizes algumas vezes. Nós vimos aqui que o nosso exemplo de mulher errou 2 vezes nos mesmos pecados, né? Na mentira, na conivência. Ela poderia ter refutado Abraão quando Abraão pediu para mentir, porque isso era pecado. Ela mostra também para nós que a sua submissão foi legítima, e quando a submissão foi legítima no momento de pecado, ela também sofreu uma consequência disso. Graças a Deus que não teve nenhuma consequência drástica, né? Porque Deus sabia que Abraão era um homem ensinável. E Sara também teve essa fé progressiva, foi ensinável, se submetendo à missão do seu marido. E também é exemplo de Sara que nós possamos abrigar essa fé, abandonando a incredulidade para ter uma fé progressiva e confiar que Deus fala aos nossos maridos também, fala aos nossos líderes, fala aos nossos pais, e que eles são guiados por Deus para nos ensinar também, para nos colocar no caminho correto. Amém? Excelente dia, Deus abençoe, uma ótima semana. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia